5 contradições sobre o dízimo pregadas no sistema religioso atual. Atualmente o tema dízimo tem sido realmente muito polêmico nos dias atuais. Afinal de contas, é obrigatório entregar ou não? É válido para o Novo Testamento? Estaríamos no tempo da graça e por isso a lei de Moisés foi suprimida ou abolida, junto com os dízimos. Quais são as contradições sobre o dízimo pregadas nos dias de hoje? 1. Malaquias 13:10. Tragam o dízimo para a casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vos uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Malaquias 13:10 ACF. E você já se perguntou por que a palavra dízimo está no plural neste versículo tão conhecido se nos templos religiosos da atualidade só se entrega um tipo de dízimo? Trazei todos os dízimos. O texto mais pregado a respeito deste tema, Malaquias 13:10, fala de dízimos e não dízimo. O que há de errado aqui? Ou o que está sendo omitido? A verdade é que os dízimos mencionados por Malaquias têm uma certa origem, pois eles estão escritos na Torá, a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamados Pentateuco. Vejamos quais são estes dízimos então. 1. Dízimo dos levitas. 1/10 das colheitas, dos animais do gado e do rebanho, eram regularmente dados aos levitas e sacerdotes. Veja LV 27, 30, 33 e NM 18 e 21, 24. Nota: este é o dízimo de Malaquias 13:10, e a casa do tesouro ficava no templo de Jerusalém. Cf. NE 10 e 37, 39. 2. Dízimo das festividades. 1/10 das produções do campo, do gado e do rebanho deveriam ser reservados para serem comidos pelo próprio dizimista e sua família nas festas de peregrinação para Jerusalém. Você sabia que os dízimos eram comidos? Vide DT 12, 6, 11, 14 e 22, 26. 3. Dízimo dos pobres. Trienalmente, armazenava-se em cada cidade 1/10 das produções do campo, para que os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros, nas terras de Israel viessem e se alimentassem deles. Os dízimos no templo que você frequenta são dados para os pobres também. Veja DT 14, 28, 29 e 26, 12, 15. 4. Dízimo dos reis. 1/10 das produções agrícolas e dos rebanhos também eram dos reis de Israel. Cf. 1 SM 8:15 minutos e 17 segundos. Aqui estão destacados apenas alguns tipos de dízimos da Bíblia. É possível identificar alguma ou algumas contradições sobre o dízimo pregadas atualmente só com a simples leitura destes versículos. Estes são exatamente os dízimos da Bíblia que Deus ordenou que seu povo lhe entregasse. Naturalmente, todos eles têm a ver com a terra de Israel, pois dizem respeito à época de sua colheita e seus ciclos anuais, bem como o serviço sacerdotal do templo, a participação em festas, no templo de Jerusalém, etc. Você conseguiu identificá-los com o dízimo que é entregue hoje nos templos religiosos? As finalidades são as mesmas ou pelo menos similares? Mas obviamente, alguns destes dízimos têm ressalvas. 1. O dízimo dos levitas ainda não é dado hoje em dia porque não se sabe com precisão a sucessão de sacerdotes ou quem realmente é levita, embora muitos avanços tenham acontecido para se descobrir e possivelmente esse quadro mudará dentro de algum tempo, ou no retorno do Messias. 2. O dízimo das festividades não é levado para ser comido em Jerusalém porque não há templo para se peregrinar e comemorar as festas bíblicas lá, situação que também deve retornar quando o Messias vier. Mas ainda é possível praticar este dízimo de forma adaptada, porque as festas ainda são comemoradas pelo povo judeu. 3. O dízimo dos pobres. Embora esteja relacionado ao tempo das colheitas nas terras de Israel, há pobres em todo lugar para se ajudar, então também é possível usar deste de forma adaptada. 4. O dízimo dos reis naturalmente não é entregue porque a monarquia israelita agora não está em vigor, mas o Messias será o próximo rei eterno de Israel.
Portanto, sim, os israelitas são obrigados a dar estes dízimos, porque esta é a aliança de Deus com eles. E, desde tempos antigos, os não-israelitas podem praticar estes mandamentos, como outros, voluntariamente. Porém, geralmente, uma mesma lei era para o israelita natural e o estrangeiro, E 12:49, LV 24:22, NM 15:29. Logo, em nenhum momento na Bíblia é ordenado levar dízimos para templos de outras religiões. É claro, porém, como já mostrei, devido a certas circunstâncias atuais, alguns mandamentos são praticados de forma adaptada. Os sábios do povo de Israel, com base na própria Bíblia, orientam direcionar os dízimos para os pobres, como visto em DT 26:12, ou investi-los em trabalhos de ensino da Torá, lei de Deus, vide segundo CR 31:4-5. Portanto, onde quer que se esteja pedindo dízimos sem que seja para essas finalidades ensinadas nas Santas Escrituras, não estariam aí sendo pregadas contradições sobre o dízimo bíblico. 2. Devorador não é demônio. E por causa de vos repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 13:11 ACF. Infelizmente, uma das contradições sobre o dízimo muito pregadas em certos meios religiosos é a história de que o devorador mencionado em Malaquias 13:11 seja um demônio. Primeiro, é dito ali que o devorador comerá os frutos da terra. Por acaso demônios comem frutas? O devorador é, na verdade, o inseto enviado pelo próprio Deus para comer a lavoura daqueles israelitas que não lhe dessem os dízimos ordenados em sua lei, porque assim eles seriam infiéis à aliança que têm com ele. Veja Joel 1:4 e 2 CR 7:13, por exemplo. Logo, se você pratica o mandamento do dízimo de alguma forma, não faça-o por causa do medo do devorador. A espontaneidade sempre foi o que Deus quis do coração de seu povo. Cf. Ex 35:4-5. Devoradores, na verdade, são os falsos líderes religiosos que constrangem as pessoas a darem seu dinheiro sob pretexto de ameaças bíblicas, e com esse dinheiro ganha grandes salários e benefícios. Devoradores, na verdade, são os falsos líderes religiosos que constrangem as pessoas a darem seu dinheiro sob pretexto de ameaças bíblicas, e com esse dinheiro ganha grandes salários e benefícios. Cf. Ex 34:2-3-1-3, Ananias e Safira não morreram por sonegar o dízimo. Em Atos 5:1-4 lemos o relato de um casal que brincou com a verdade, Ananias e Safira. E, embora alguns misturem este relato bíblico com o dízimo, uma simples leitura deste texto mostrará que uma coisa não tem a ver com a outra. Portanto, vamos recapitular a história. O casal vendeu uma propriedade e trouxe só uma parte do dinheiro aos líderes da comunidade, os emissários ou apóstolos. Eles alegaram que o que doaram era o total da venda, mas na verdade, como sabemos, eles omitiram parte do valor. Mas Simão, tendo sido divinamente revelado do ocorrido, faz duas perguntas interessantes ao marido, que foi sozinho levar o valor. Guardando a propriedade, não ficava para ti? Ou seja, se você não vendesse a propriedade, ninguém te obrigaria a vendê-la. Ela continuaria sendo sua e pronto. E, após ser vendida, não estava em teu próprio poder. Ou seja, o dinheiro da venda estava contigo, ninguém te pediu nada, você não era obrigado a fazer a doação. Se quisesse ficar com todo o dinheiro, que ficasse, se quisesse doar todo ele, ou só metade, ou ainda que fosse 10%, era só doar sem mentir. Observe com essas duas perguntas aqui que o contexto não sugere se tratar de dízimo, porque antes o texto diz que várias pessoas estavam vendendo suas posses e doando voluntariamente o dinheiro para suprir as necessidades da comunidade. Veja 4:34-37. Os dízimos bíblicos tratavam-se de outra situação que não era esta em cena aqui. Ao serem questionados se o valor que estavam doando era o total da venda da propriedade, tanto Ananias quanto Safira mentiram dizendo que era, vs. 7:9. Portanto, o problema mesmo foi a mentira que o casal inventou quando fizeram sua doação, porque de Deus não se zomba. Logo, ninguém pode ser coagido com esta passagem bíblica dar dízimo.
2:4, 2 Coríntios 9:7. Deus ama quem dá o dízimo. Com alegria cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ao lado de Malaquias 13:10, este é um dos versículos mais lidos nos templos religiosos na hora de arrecadar os dízimos e as ofertas. O foco está na frase Deus ama quem dá com alegria, mas geralmente não é abordada a parte que diz cada um contribua segundo propôs no seu coração. E muito menos são abordados os versículos seguintes, nos quais é dito, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Sendo assim, utilizar do texto de 2 Coríntios 9:7 para arrecadar dízimos é mais uma das várias contradições sobre o dízimo que se prega por aí, pois este capítulo, cujo discurso se inicia no capítulo anterior, está abordando uma coleta de donativos para os pobres da Judeia, e é dentro deste contexto que Paulo, ensina princípios de contribuição voluntária para os pobres extraídos da Torá e nas demais escrituras, vídeos 25:2. DT 15:9, 10, SL 112:9. Além do mais, se o próprio versículo de 2 Coríntios 9:7 está dizendo que é para contribuir segundo se propôs no coração, então claramente o texto não está falando de dízimos, cujo valor da contribuição é fixamente 1/10, ou 10%. 5. 2 Coríntios 9:6. Semear pouco ou semear muito. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Este é mais um texto lido no momento da arrecadação de dízimos e ofertas em muitos cultos. Entretanto, como abordamos anteriormente e como se vê claramente no próprio texto, não fala-se de dízimo aqui. Pois o dízimo é um valor fixo de 10%, o que impossibilitaria de semear doar, muito ou pouco, pois é um valor fixo. Como o próprio contexto sugere, e o versículo seguinte conclui, o texto fala de contribuição voluntária, e contribuição para dar alimento aos pobres. Como eu poderei semear, ofertar ou, como dizem, dizimar, muito ou pouco, se estou preso à regra de contribuição de 10%, que é um valor fixo? Por isso, usar deste versículo 2:9-6 para arrecadar dízimos também se configura uma das contradições sobre o dízimo pregadas em diversos meios religiosos atuais. As palavras de Saul em 2 Coríntios 9:6 ecoam as do Senhor Yeshua em LC 6:38: Dai, e vos será dado, boa medida, prensada, remexida e transbordante, vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes vos medirão novamente. Ora, é o ato de dar solidariamente que faz a bênção de Deus retornar para nós. Veja também MT 6:1-4, PV 11:24, 19:17 e GL 6:9. Portanto, Deus abençoa quem, com amor, preocupa-se em contribuir e ajudar outras pessoas que estejam atravessando dificuldades financeiras/materiais. Mas se por motivos escusos a doutrina bíblica está sendo solapada para desviar o dinheiro dos dízimos para outras finalidades que não as bíblicas, cada um prestará conta do que faz a Deus. No entanto, reúne este pequeno número simplesmente para mostrar o modo distorcido com que a doutrina de Deus na Bíblia tem sido usada impensadamente, de modo distorcido ou astuto.